Pronto, estamos no ar, Adriana. Bom dia. Oi, oi, bom dia, bom dia. Uma sexta-feira chuvosa e meia cinza aqui no sul. Mas Pois bom é, então. dia. Faz parte do nosso inverno sulista, né? Obrigada de você Sim, ter tirado um tempo da sua agenda para fazer uhum, esse vídeo que é o que eu estou chamando de o esquenta do Sularoma. sim, Então, sim. eu gostaria que você pudesse, primeiramente, se apresentar para as pessoas que vão assistir Uhum. depois, contasse da sua trajetória, o que você está fazendo hoje, o teu envolvimento com a aromaterapia. Tá bom. Então, bom dia, muito obrigada. Inicialmente, até eu pensei que não ia dar, né, para eu participar, porque eu estava dependendo de uma resposta de sair do Brasil e agora não vai ser em agosto, vai ser em outubro, né? Então, a minha formação é química. E como eu coloco no meu livro, e depois a gente pode falar, todos meus, a minha literatura, quando adolescente, pré-adolescente, sempre girou na parte da psique, de uma parte mais. Hoje a gente diria autoajuda, né? Mas antes não era esse nome. Bom, de entendimento, filosófico de entendimento. Mas quando fui fazer a opção, né, universitária, eu fiz a opção de química, né? Então nem eu me entendia muito. Mas foi clarificando. Eu queria saber o que tinha por trás das aparências. Na verdade era isso. Queria olhar, né? Olhar uma madeira, olhar um plástico, olhar um metal, olhar uma planta, olhar a terra. Eu queria saber o que estava ali atrás. E realmente, assim, foi uma faculdade bem difícil, eu acho que é penosa, mas me esclareceu toda essa parte. Depois eu fui trabalhar em outra área e, e entrei na toxicologia. Trabalhei, assim, 25 anos mais com a toxicologia, tanto de agrotóxicos como de psicotrópicos, né, drogas. E foi através da toxicologia que eu entrei em contato com as plantas. Primeiro com os alimentos orgânicos, foi assim, fazendo análise, né? Então, alimentos orgânicos, depois as plantas aromáticas, inicialmente de chás, das plantas aromáticas, então, medicinais aromáticas e óleos essenciais. Então, Que foi assim bacana. que eu comecei, né? Sim. E, e aí, eu comecei a montar. Aí eu tive um produto também que ligava cor com aromaterapia, tá? E montei umas palestras, um curso aqui no Sul e comecei a procurar locais onde eu ia dar. Se chamava Química e a Holística. E eu consegui, isso aí foi, nós estamos em 2018, isso aí foi beirando o ano 2000, 2003, por aí. Consegui, assim, espaços bem aristocráticos, assim, bem rígidos, como eu consegui na Associação Brasileira de Química. Você diz Consegui porque o assunto para eles o era uma assunto, coisa meio assim, ovelha é, negra, né? Dissidente, né? isso. Tanto é que depois eu fiquei sabendo que foi colocado em votação, não é? Quem apoiava abrir para esse título, vamos dizer, né? E depois também fiquei sabendo que quando eu dei o curso, a palestra, eu tinha olheiros vendo o que eu ia falar dentro da Associação de Química, né? A química e a holística, né? Exatamente, né? O que essa química está fazendo na vida dela aqui, né? Que ótimo, Adriana. Mas muito interessante, assim, porque se a gente pega os livros acadêmicos que nós vemos assim, na primeira disciplina dentro da universidade, todos eles iniciam no seu prefácio ou no seu primeiro capítulo dizendo assim: isso é uma abstração. Imagine que, não é? Então, quando nós começamos direto lá, a parte do elétron, circunferência, né, esfera, onda, e assim ele vai, né? Então toda a nossa ciência está Uma abstração. uma abstração, né? Ela está baseada, né? Então, o alicerce dela é
Ele é no fundo vazio, vamos dizer assim, né? Super, super. Muito interessante. Mas dizer isso no começo do século XXI ainda era um pouco heresia, né, Adriana? Sim, sim. Mas por isso que eu levei os livros, né? Eu levei os livros, olha esse livro, ó. Aqui está a bibliografia da disciplina 1 de Química Inorgânica, de Química Orgânica. Vamos ler a primeira página, o que que diz, né? Então, isso eu acho que deu uma segurança, né, para a própria associação de química. Bom, e aí também fui convidada para dar essa palestra numa semana acadêmica na PUC daqui, né, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E quando eu estava descendo no elevador, já tinha dado a palestra, na semana acadêmica, tinha ali um folderzinho no elevador dizendo que ia ter, que no outro dia encerrava as inscrições para um curso de especialização em óleos essenciais. Tá? Que ano é isso, Adriana? 2000 entre 2003 e 2005. Que bacana, hein? Mas essa cadeira ia ser dada na Faculdade de Química da PUC? Não, foi um curso de especialização. Então, assim, deram 600 sim, mas ligado à Faculdade de Química? Sim. Não. O coordenador era um curso multidisciplinar que agregava várias faculdades, mas o coordenador era da engenharia química. Olha que bacana isso, hein? Foi bem bacana mesmo. Bom, aí olhei aquilo, anotei telefone, mas aí fui para casa, né? Já era de noite, semana acadêmica, minha palestra foi de noite. Aí meu lado racional, né? Não te preparou para isso, afinal agora vão ser então quase 2 anos, 1 ano e meio, com um custo tal, a universidade paga, né? Um custo tal, fixo. E outra coisa, sempre a primeira edição nunca está redondinha, espera para a segunda edição, né? Então fui dormir assim, espera para a segunda edição, né? Aí quando acordei de manhã, faz a inscrição agora. Aí fiz, né? Acontece muito isso, né? Eu tenho muito assim, deixa dormir, porque aí a mente racional ameniza e vem realmente a intuição, o que é a missão do caminho, enfim, né? Bom, aí você se matriculou, aqueles 24 boletos, né? Isso. Aí me matriculei, nossa, foi ótimo. E, assim, até agora, então foi de 2005 a 2007, até agora não teve uma segunda edição. Imagina, não teve. Por que, Adriana? Tem alguma razão? Você saberia explicar? Não, assim, teve muita procura, mas o professor coordenador, que é um fofo, muito querido, ele começou a se envolver com mestrandos, doutorandos e Bom, o que acontece na carreira acadêmica, às vezes as coisas vão para outro caminho, tem razão. Mas foi por isso. Mas assim, você pode dizer que esse professor foi quem te iniciou, então, na aroma? Nos óleos essenciais. Nos óleos essenciais, claro, que a aromaterapia é outra coisa. Isso. Então, esse curso na PUC, que foi muito interessante, ele pegava toda a cadeia. Então, ele foi assim, ó. Nós começamos com disciplinas da engenharia agrônoma, né? A parte agronômica, tá? Estudando o solo, as plantas e tal. Depois pegava a parte da faculdade de engenharia química. Então, os processos de extração. Depois pegava a parte, aí entrava a faculdade de química, análise, né, a caracterização dos óleos. Depois entrou a faculdade de farmácia, que foi a manipulação. Que tesão de curso, hein, Adriana? Foi. Não, assim, eu acho que foi um curso, assim, muito bom. A minha avaliação final foi, assim, 100 ou 99. E o que eu acho que... mas era 10 anos atrás, né? O que pode ser agregado agora é uma aplicação terapêutica e não de cosmético, né? Sim. Então, teria que ter entrado, podemos agregar a faculdade ou de farmácia, ou de enfermagem, ou da fisioterapia, ou da nutrição, ou da medicina, enfim, para fazer a parte terapêutica, né? Mas, assim, foi maravilhoso. Com TCC, tudo direitinho. Mas nesse tempo você ainda estava na toxicologia? Sim.
sim, porque era um curso assim, de especialização, ele era toda sexta e sábado. Uhum. Toda sexta e sábado. Então também vinha gente do interior, né? Foi um curso assim, e toda semana. E o objetivo dessa galera, nessa época que você fez essa especialização, era trabalhar na área de cosmética com óleos essenciais? Não, então tinha gente da veterinária, muito bacana. Esse colega da veterinária, por exemplo, fez um trabalho do problema da mastite, né, nos úberes das vacas, então tratando com óleos essenciais, sabe? Tinha um outro colega que já era fabricante de sabonetes e ele queria fazer um sabonete mais natural, né? Tinha, vamos dizer, colegas de produtores também, uma produção de óleos essenciais, uma farmacêutica que trabalhava com cosméticos, eu que era química, queria aprender o que era aquilo, né? Ou seja, estava uma turma bem variada. Bem variada, era multidisciplinar mesmo. E o teu TCC foi do quê? Foi da caracterização. Pegamos aí, peguei 5, 6 óleos essenciais, fiz toda a caracterização, aí por cromatografia, densidade, também ultravioleta, infravermelho, toda a caracterização, e aí sim, citando fontes sobre os benefícios terapêuticos para cada um dos analitos ali, dos constituintes. Numa época que a internet não era ainda esse repositório maravilhoso de coisas que a gente tem hoje, né, Adriana? Nossa, isso a gente... Redes sociais, então, eu tô achando que em 2005 nem o Orkut tinha ainda. Ou talvez já tivesse, né? Eu acho que tinha, sim. Mas realmente a gente conversa, né? Lembra na época que a gente tinha que tirar aquele dia para ir para a biblioteca, pegar os handbook, aquelas folhinhas bem fininhas. Papel Bíblia, né? Isso, papel Bíblia. E aí a gente só tinha um pouquinho abstrato. A gente encomendava para o sistema Komoot, né? E acima de 5, 7 páginas era pago. E aí vinha o artigo daqui a 7 dias. Que loucura, né, Adriana? Fazer pesquisa era um ato de bravura, né? Então agora é tudo muito ágil e é muito bom. Muito bom. Acho que ninguém se atrevia a fazer revisão bibliográfica, né? Porque é o pior tipo de artigo para escrever, sim, né? Bom, mas aí depois, então, que eu finalizei, claro, aí eu recebi um conhecimento que implementei, então, nas meus cursos, nas minhas aulas, né? E aí eu também vi que não só eu, né, mas muitas pessoas, mas eu vou falar de mim. Aí eu falava muita bobagem. Nossa! Muita bobagem, estou falando de mim, né? Muita bobagem. Então, eu comecei, aí montei a minha aula e tal, e dos slides, às vezes não é nem slide, era do reto protetor, era. Isso. Então, eu escrevi uma apostila. E pensei em fazer uma apostila, um livreto, né? E aí uma colega disse, não, mas tu colocaste aqui as tuas lâminas, né? Slides, lâminas. Aquilo que tu fala entre as lâminas, põe. E assim foi surgindo o livro, né? E aí mostrei para um outro colega. Aí ele diz, não, mas põe então a parte terapêutica. E assim o livro foi crescendo. Tá? Deixa eu tomar aqui um matezinho. Não sei se aparece aqui, não. Aparece, claro. Onde tem gaúcho, tem chimarrão. As duas coisas vêm juntas, assim. Né? Sim. Bom, e aí... Eu falei, deixa eu só dar um recado para os gaúchos que vão aqui para o Sul Aroma, ter água quente, tá, gauchada? Podem trazer a cuia, o mate, que ter água quente. E aí eu fui escrevendo, então, um livro que demorou bastante. O livro, a primeira edição saiu em 2009. Eu fui escrevendo ele entre 2000... isso, pela a minha, deixa eu ver esse meu aqui, Adriana. Esse, sim, mas essa aqui já é a edição de 2010.
Sim, da Roca. é, Eu é. li ele, na verdade, em 2011. Você quer ver o dia que eu terminei de ler ele? Ó, 4 que eu anoto. 4/3/2011 foi quando eu terminei de ler seu livro. Sim, mas é que eu mandei para lá em 2009. 9, e aí eles Né? publicaram em Isso. 2010. Isso, então assim, ó, eu finalizei lá o curso de especialização em 2007, fiquei escrevendo em 2008. Aí eu fui procurar, então, como é, a editora, e mandei para vários, aí a gente ainda mandava em CD, isso, aquilo, até que eu encontrei a Roca, que já era uma editora que trabalhava com a parte de anatomia, mapas, né, de anatomia humana e animal também, tanto para acupuntura, para fisioterapia e tal. E a Roca era uma empresa familiar, aí eu fui a São Paulo, conheci, e aí eles quiseram editar o livro, né. Só que aí o livro estava todo montado de uma forma diferente, ele era quase um arquivo único, com a literatura no rodapé e com o sistema de notas, assim. Então, vamos dizer, o capítulo 10, a referência bibliográfica seguia desde o capítulo 1, então aquela referência era número 120. Né? Uhum. E aí eles pediram para eu mudar tudo. Cada capítulo começava a referência número 1. Capítulo 7, a primeira citação era 1. Que, aliás, é uma maneira como a Roca trabalha, né? Porque os livros dela têm essa organização, né? De você ter a referência depois de cada capítulo. E tem alguns outros livros da Roca, que são da mesma época, e é tudo o esquema, né? Sim. Mas aí você teve um trabalho do cão, né? Nossa, aí eu passei quase, o livro estava pronto em 2008, eu passei quase todo 2009 arrumando aquilo, né? Nossa, foi um trabalhão. E outra coisa interessante que eu acho de falar desse livro, que esse livro foi escrito assim de uma forma, primeiro, como eu disse, né, era uma apostila, enfim, e ele foi escrito quase todo na madrugada. Por que, Adriana? Ele foi escrito assim, entre 13 e 4 da manhã, coisa assim. Que doideira! Porque na época tenho a minha filha adolescente, e aí ela ia para a noite. E eu disse assim, não, eu não vou ficar matutando bobagem, eu vou fazer algo criativo. Então, enquanto você esperava ela voltar da balada, você ficava escrevendo. Exatamente. Que ótimo Nossa, isso. foi muito bom. Eu botava um incenso de meditação, né? E ficava numa boa fazendo assim. Foi muito bom. E tua menina hoje, ela tem que idade? Ela tem 27 anos, é uma mulher. Mulher criada. Tá fazendo meu mestrado, doutorado, já tá. E a área dela é qual? A área dela é de transtorno alimentar. Ela é nutricionista? Não, é psicóloga. Ah, é psicóloga. Que ótimo. Então, tanto... Parabéns, Adriana. Eu jamais imaginar que você tinha uma filha de 27 anos com essa carinha de baby. Mais ainda agora com esse cabelinho. Nossa, facilitou muito, muito, muito. E você tá linda, eu adorei quando você fez esse corte de cabelo, ficou bem bonitinho. Obrigada. Aqui a tua foto ainda tá com cabelão. Com cabelo encaracolado, no outro também. Adriana, e como é que surgiu daí e essa outra que já tá, né, da segunda edição do livro que saiu pela Lazo, né? Adriana, e como é que surgiu daí a questão da pesquisa? Quer dizer, você já estava na área, mas como é que surgiu então a ideia do mestrado? Como é que dá esse panorama pra gente aí? Sim. Bom, aí, quando eu comecei a finalizar a minha carreira na área da toxicologia, né, porque eu trabalhei 25, 28 anos com toxicologia, e antes de finalizar, eu já tinha o mestrado. Isso, quando eu logo saí da faculdade, eu fiz mestrado, mas eu fiz na área de química inorgânica. Uhum. Tá? Então, logo que eu comecei a ver, eu iria finalizar a parte da toxicologia, e me deu aquela vontade de fazer pesquisa, porque doutorado e mestrado é isso, né? Tu tem que ter aquela chama, senão não sai. Para fazer assim na obriga, não vai sair mesmo, né? Porque eu tinha feito mestrado há muitos anos atrás, logo que eu saí da faculdade, e eu realmente não estava com aquela vontade. Mas aí
ela apareceu. Depois, possivelmente, do curso de especialização, né? Uhum. Fiz o livro, então estava na hora. E aí eu procurei lugares. Então eu fui na USP, onde tem a parte da química natural, de produtos naturais. Fui também em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, que tem um centro de pesquisa assim, em agrotóxicos. Aí seria os resíduos de agrotóxicos em óleos essenciais, né? E aí fui aqui também na Faculdade de Química, aqui no Rio Grande do Sul, na URGS, né, em Porto Alegre, e também fui na Faculdade de Farmácia, também daqui da URGS. E aí encontrei uma colega minha, amiga, que seguiu a vida acadêmica, e quando eu falei do que eu queria fazer a parte terapêutica, eu queria trabalhar com voluntários humanos. Ela achou bárbaro, ela trabalha tanto na área de óleos essenciais como na área da toxicologia. Então, eu tive uma afinidade, assim, muito grande e aí fui fazer o doutorado, que foi também muito bacana, nossa. Então, assim, eu estava afastada da vida universitária, assim, e as meninas numa generosidade, né? Me auxiliando, faz aqui, Adri, aqui, busca aqui, tá sem essa. Nossa, tenho muito a agradecer toda essa gurizada nova, assim, com 26, 27, 28 anos, já tem doutorado, pós-doc, né? É verdade, Mas a gurizada é muito agilizada, né? E eles são muito queridos, muito mesmo. Então, aí fiz o pós-doc, só que demorou tanto a liberação da comissão de ética que eu não consegui fazer no doutorado a parte com voluntários humanos. Então, eu fiz com os camundongos. Né? Por conta de uma questão de comissão, então, Adriana, o que você está me contando? Mas você sabe que eu conversei com a Marcela Machado, já no Esquenta, você conhece? E ela falou que realmente essa questão do comitê é muito complicada, porque existe, de uma certa maneira ainda, né, Adriana, um desconhecimento dos óleos essenciais. Né? E você tem uma rigidez que tem que ser rígido mesmo, em relação, ainda mais se são pesquisas com voluntários humanos, né? Mas como existe muito pouca informação sobre toxicidade dos óleos essenciais, às vezes você não tem nem a pesquisa feita anteriormente, o negócio fica lá se arrastando, né? E aí, então, no teu doutorado, você teve que acabar fazendo com camundongos. Isso. Então, assim, foram 4 anos, onde eu iria fazer esses ensaios preliminares com camundongos para depois fazer nos humanos. Os humanos. E é um óleo que está inserido na nossa cultura, né, que é óleo de laranja, né, laranja sinensis e laranja, os citros aurantes. Exatamente. A laranja, né? É uma coisa que está dando sabor para refrigerante, para salgadinho, para aromatizador, para perfume, para tudo, né? Pois é, mas mesmo assim demorou muito. Então eu acabei fazendo toda a parte ali com os camundongos, não é? Nessa época também consegui uma parceria muito bacana, assim, ó, que surgiu. Eu estava fazendo a resenha bibliográfica, vi um trabalho de um grupo da Universidade Complutense de Madrid, né, a UCE, que trabalhava com melatonina, pineal melatonina. E aí eu mandei um e-mail e a professora me respondeu, eu dizendo que eu estava trabalhando com óleos essenciais, que queria ver a atuação na pineal, melatonina e tal, queria analisar com a mesma metodologia, perguntava se ela me aceitava lá. E ela, assim, também super querida, sim, será o maior prazer, pero Espanha está falida, não há plata. Venga com dinheiro, sabe? Assim, a lata. Eu gosto muito dos espanhóis, sabe? Eles não têm enrolação. Te quero, mas vem com dinheiro. Quando foi isso, Adriana? Isso foi em 2014, isso foi em 2013, né? E eu fui em 2014. O Brasil estava assim nessa época, né? Todo mundo achando que a gente estava nadando em dinheiro, né? Sim. Aí eu fui em 2014, no primeiro semestre, eu fiz as análises lá, e lá, assim, aí esse grupo de pesquisa
do grupo de pesquisa da área de biologia molecular da Faculdade de Medicina. Então, foram também, assim, eu acho tudo encantador, né? Como os caminhos se abrem, assim, me apresentaram a bancada, disponibilizaram uma doutoranda para estar junto comigo, sabe? Então, assim, foi muito bacana, muito legal mesmo. Bom, e aí você estava com os dois pés, as duas mãos e a cuia do chimarrão na aromaterapia, né? Sim, sim, porque aí eu fui complementando assim a parte do livro, porque o que também me levou a essas besteiras que eu não falava isso, mas eu ouvia, né? Por exemplo, o tal do óleo essencial cheirinho de bebê, sabe? Isso aí era uma coisa que tinha aqui no sul, não sei se aí tinha. Óleo essencial cheirinho de bebê. Aí eu imaginava aquela cena lá do filme O Perfume. Que ótimo! Não podia ser, né? Aí, os bebezinhos todos sendo cozidos lá. Meu Deus do céu, aquilo me apavorava. Então, o livro ele foi assim sendo construído numa linguagem que era para fazer, né, esse mix entre a vida acadêmica e a pesquisa e para quem o né, o massoterapeuta, o aromaterapeuta, enfim. Tá? Sim, sim. Ô, Adriana, ficou linda essa edição da Lazo, né? Não. Aí sim. Aí quando esgotou a primeira edição, ocorreram no Brasil os clusters, né? Então a Roca se agregou a outras editoras e formaram o grupo GEM, né? Sim, Assim entendi. como tem outras editoras que têm o grupo A, vamos dizer, a Arte Médica, né? Foi para o grupo A. E a Roca, o grupo GEM. Então, eles disseram que mudou um pouco a linha editorial e que não teriam interesse na reedição. E nessa época, então, aí com a Laszlo, eles quiseram agregar, né? Estavam criando a editora e tal. Adriana, e tem diferença de conteúdo de um para outro? Ele tem alguma diferença que então, na segunda edição, além do capítulo da minha tese, né, que é o último capítulo especial. Tá? Sim, deixa eu achar aqui. Sim, pode falando. E também o que eu discorri melhor foi na parte da ingestão. Ah, ok. Uhum. Quer dizer, então você fez uma revisão desse capítulo da ingestão. Tá. Ele teve que passar, ele até foi bem trabalhoso, porque a Laszlo teve que trabalhar em cima das novas normas de português, né? Foi bem na época. Foi bem na época da virada. Então, ele estava todo escrito, mas teve que passar por toda essa revisão também. Tá? Fora a parte das imagens. O capítulo 13, Adriana, que integra, isso, especial, integra a tese de doutorado da autora. Né, a atuação terapêutica dos óleos essenciais no sistema nervoso central. Adriana, você sabe, eu acho que você sabe que eu já te falei isso em 2012 no congresso do Fábia, que eu apresentei, com modéstia à parte, o teu livro para aromaterapia, para os aromaterapeutas, né? Porque eu sou muito rata de livraria, biblioteca, e eu achei o teu livro lá em 2011, comprei, e ele a primeira edição está inteirinha grifada, riscada, como um bom livro tem que estar. E aí eu me lembro que uma vez o Fábio veio dar aula aqui em Curitiba, eu falei, Fábio, tem um livro assim, assado, não sei o quê. E o teu nome era impronunciável. Aí a gente tinha que escrever no quadro o teu nome, e a única pessoa que sabia soletrar teu nome era eu, porque de tanto que eu tinha. Eu falei, não, gente, eu sei escrever Wolfenbüttel. Mas embora tenha esse sobrenome alemão, né? Quer dizer, aduaneiro, a minha família mesmo tem mais afim com os Núñez. Meus avós eram uruguaios, aí os pais meus tataravós vieram de Barcelona, por isso que eu tenho essa ligação mais forte com a Espanha. Com a Espanha do que com a Alemanha, né? Exatamente. E diz uma coisa para mim. Bom, e agora então você está aí com essa questão aí da Espanha, que eu sei que você está se preparando para ir de novo. E como é que está a questão de financiamento do governo para essa tua ida?
Aí aconteceu o seguinte, tá, eu fiz então o doutorado, defendi, e aí já imediatamente submeti o projeto com os humanos, né, que já estava quase tudo pronto, Claro. e foi aprovado na universidade. E aí comecei, aí sim, porque a gente não pode começar a prática com os humanos numa data anterior à aprovação do comitê de ética, né? Então eu fiz tudo certinho e tal. E uma clínica de psicologia aqui foi parceira comigo, então toda semana, de 2 a 3 vezes, em dias alternados, eu ia, botava o aroma com aquela turma, fiz todo o protocolo direitinho. E depois coletava salivas, né? Eu coletava salivas naquele algodãozinho semelhante àquele algodãozinho que o dentista põe, né? E saía dali, ia para a universidade, centrifugava, congelava. Para depois analisar na saliva neurotransmissores, hormônios, principalmente... Bom, e agora eu vou analisar também interleucinas, que são os constituintes anti-inflamatórios, caracterizam o sistema imunológico nosso, né? E, bom, e aí aconteceu toda essa reviravolta no país, né? E agora eu tô com essa dificuldade. Então foi negado assim, teu projeto... Ai, meu Deus, não me aguento com essas coisas, com essas histórias de Brasil. Então, assim, aí o que diz? A gente já acordou de manhã essa semana com a aprovação do pacote do veneno, né? Que já é um negócio, assim, que deixou, né, esse projeto de lei dos agrotóxicos. E agora você me fala desse... Cara, o que acontece, né, com esse país, né, Adriana? Não, é tão difícil fazer pesquisa científica aqui. Tem profissionais tão capazes, né? Tão criativos. Bom, e aí? Agora você não saiu o financiamento? Aí, assim, eu achei interessante que ele diz assim, o projeto é relevante, o grupo de pesquisa aqui da universidade tem um currículo bom, o grupo de pesquisa da Espanha também, mas não tem verba para colocar a tua pesquisa. Não há plata. Não há plata. Aí... Quem está falando é um brasileiro, né? Não tem dinheiro. Bom, aí o que eu fiz, né? Claro, é um balde de água fria, né? Mas eu acho assim, quer ver? Eu não vou furar, sabe? Porque é um grupo de pesquisa que tá confiando em mim, né? É a minha carinha que foi para lá e tal, né? Eles já reservaram o equipamento para eu usar, Eu vou ir. Então, eu quando é que você tem que estar lá, Adriana? Eu vou final de outubro e depois vou iniciar mesmo no início de novembro. Desse ano. Então, mas você tem que estar na Espanha, se apresentar lá em outubro. Isso. Na universidade. E aí a tua pesquisa dura quanto tempo lá na Espanha? Aí, nessa vez, eu só vou... Bom, vai durar até a metade de dezembro. Vai ser um mês e meio. Bom, mas de qualquer maneira é um gasto, né? É um gasto, Então, o que eu tô bancando, né? A passagem aérea, minha estadia e os kits de pesquisa, que até é o maior, né? Porque é um equipamento bem bacana mesmo, de imunoensaio, que com microgramas pode fazer assim, 90 analitos, né? Olha que bacana. Muito bacana mesmo. E então em 2016 eu já fui, né? E só por isso eu já analisei alguns analitos e que apareceram na saliva neurotransmissores. Então dopamina, serotonina, coisa assim, que até meus colegas e professores aqui dizem, não, mas isso aqui se analisa no fluido neural, né? Não tem na saliva. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Bom, apareceu. Bem bacana. Então, só por isso já estava... Poderia não ter aparecido, Adriana? Poderia não ter aparecido ou você tinha um grande vazamento de que apareceria? Não, achei que ia aparecer. E estão lá, né? Consegui quantificar na saliva e tal. Então, agora eu vou fazer essa última parte para finalizar. Então, eu até, assim, fui mesmo pedindo, né? Fui mandando e-mail, porque eu acho que a pesquisa fortalece toda a nossa rede. Com certeza absoluta. Então, eu até já recebi alguma doação de uns
de dois produtores de óleos, de marcas assim do Brasil e tal. Mas quem quiser ajudar, qualquer valor sempre é bom, né? Sempre é bom. Eu vou ajudar, Adriana, eu faço questão. Eu, no ano passado, eu contribuí, não foi com muito, né? Mas isso, não! para a Ilha do Rômulo também, ele foi para a África do Sul estudar um tipo de artemisia. E eu acho que se a gente que ganha tanto da aromaterapia, se nós não patrocinarmos os pesquisadores como vocês, que estão, né, puxa, são brasileiros, estão levando a aromaterapia para frente, são parceiros nossos, quem que eu vou apoiar? Vou ficar fazendo doação o quê? Para a campanha do Domingão do Faustão? Né? Não, é verdade. Eu quero contribuir. Faça, por favor, como é que as pessoas podem fazer doação, então, para a pesquisa? Tá, eu vou dar o meu e-mail, né? E aí eu passo os dados tá ótimo. por e-mail, né? Que é o Adriana NW, né? Que é o Adriana, o N do Nunes, o W do Wolfenbüttel, @gmail.com. Maravilha. Adriana, nw@gmail.com. Bom, e quem quiser, fala comigo que eu também passo o teu contato, né? Tá. Obrigada. Deixa eu falar outra coisa assim que eu acho também bem importante. Que quando eu fui fazer a especialização, né, na PUC, em óleos essenciais, o que me encantou também, e até me encantou e me assustou, foi o mundo de pesquisa na área de aromaterapia e óleos essenciais que existe com ressonância magnética, com equipamentos de última geração, como esse que hoje eu estou ocupando, né? E isto a população, as pessoas não sabem. Ainda na época tinham como aromaterapia algo místico, algo, né, assim, até a gente sabe que tem por ela trabalhar o ser humano como um todo, que trabalha nos diversos corpos, assim, né? Mas todo um lado assim de pesquisa séria e que isso quando ainda hoje, né, quando fala não, eu estou tratando com óleos essenciais, às vezes a gente percebe aquele olhar assim, diz assim, Davi e você com essa coisa de bruxo, né? Exatamente. Ainda bem. Ainda bem, que coisa. Então, mas se nós tivermos sorte, né, Adriana, a gente vai ter mais pesquisadores como você, inclusive junto na Abraroma, montar esse comitê científico. O primeiro pontapézinho nós já demos nesse comitê científico, pelo menos de tentar organizar algumas cabeças. O Ian me falou que o pai dele, que é médico, também está se filiando para poder somar nesse comitê científico. Sim. E mostrar para a população, né, assim, brasileira, para o governo, para a sociedade organizada, de que, enfim, nós não estamos aqui para fazer apenas um cheirinho, e muito menos para fazer um cheirinho de maneira irresponsável, né? Sim. Sim. Né? Que os profissionais são capacitados. Eu fiquei muito contente quando você se filiou à Abraroma, viu, Adriana? Mas você sabe que isso aí estava assim há horas, né? Eu acho que desde lá, aquele e-mail que eu tinha mandado, eu acho que foi na época da especialização da PUC, 2005, 2007. E eu me envolvi com outras coisas, aí eu puxei onde é que está aquilo que eu já... Achar, né? Adriana, e sobre a sua vinda, então, para o Sul Aroma, você vai integrar a mesa sobre linhas de pesquisa científicas com óleos essenciais. Sim. Né? Vão ter, vai ter farmacêuticos, 3 farmacêuticos, na verdade, uma naturóloga que também faz pesquisa, a Aline, e mais você, que é uma química com especialização em ciências farmacêuticas e tal. E a ideia dessa mesa é a gente tentar aproximar para o aromaterapeuta que está lá, como eu digo, né, com a barriga encostada na maca, atendendo de fato o seu interagente, aproximar a pesquisa do consultório do aromaterapeuta, da sala de atendimento, porque existe um gap, né? Existe um gap entre o quanto que a gente consegue, nós leigos, ler um artigo e tirar daquilo para a nossa prática. Existe uma pouca compreensão do que é uma pesquisa científica e do quanto ela já pode nos dizer da relevância daquilo para um tratamento de humanos. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse diminuir esse gap, e eu acho que a participação de vocês vai contribuir muito com isso. Então, eu gostaria que você pudesse dizer da sua expectativa para essa mesa, o que você imagina que vai poder contribuir. Eu acho assim, muito importante, porque foi esse o objetivo do
livro, né? Fazer essa aproximação com uma linguagem acessível, assim, tá? Tanto é que no capítulo da química eu coloco assim, se você acha, pode pular ele, pula. Depois tu volta, quando tu já achar melhor, tu dá uma puladinha nele, né? Mas, bom, sobre os atendimentos, eu acho assim, que sempre a gente deve anotar. Também acho que a gente tem que ver o caminho das pedras de quem já fez, não é assim, a certificação de outras áreas, né? Como sugestão, eu também agora eu estava trabalhando nisso agora mesmo, né, escrevendo, talvez a Abraroma pudesse abrir um espaço, um link no site para agregar casos, né? E isso é uma boa ideia. A gente tem vontade mesmo, Adriana. Sim. Tipo um blog, algo assim que ficasse por fichas, né? Então, com o nome e os cases. Algumas áreas, depois a gente pode até ver as áreas, o nome do óleo, o sintoma, quanto tempo, algo assim. Porque aí as pessoas vão acessando e vão colocando os casos ali. E aí, tanto eu daqui do Sul como do Acre, todo mundo vai alimentando esse banco de dados. Acho isso muito importante, né? Também eu estou verificando como que está funcionando a parte mais acadêmica mesmo da Anvisa, os protocolos que eles exigem, né? Tá? Mas me parece que sempre nós vamos estar fazendo ciência ou atendimentos utilizando óleos que a gente está, que a ancestralidade nos mostra que eles são bons para aquilo. Quer dizer, o saber tradicional, você acha que sempre vai estar presente na nossa prática, né? Sim. Eu também acho. E assim, esse saber tradicional, ele está sendo muito valorizado, né? Tanto é, por exemplo, se tu fizeres um produto com citronelas, tu vai citar citronela, tu não precisa colocar, pelas normas mesmo da Anvisa, tá? Não precisa botar que ele vai ser repelente de insetos. Aquele saber já está posto. E tu não precisa provar com testes, né? Com testes de repelência. A mesma coisa assim, também até para laranja, algum produto, né? Não precisa, porque é um saber popular, né? Outro aspecto assim que eu também gostaria de colocar da imensidão que é a parte dos óleos essenciais e das plantas, né? Eu fiquei assim encantada. Um dos simpósio brasileiro de óleos essenciais, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, uma das palestras que estava ali listado era do professor Maia, que é um pesquisador e tal lá de Manaus, né? Da Faculdade de Manaus. E depois, no Coffee Break, ia ter a literatura, o livro dele. Bom, eu, Maia e tal, de Manaus, pensei que ia vir um nortista, né? O professor Maia, acho que também ele tem uma origem alemã, é bem claro, alto e tal. E aí, como diz um amigo meu, basta estar encadernado que eu quero comprar, né? Eu gostei desse ditado. Basta estar encadernado ali que eu quero comprar. Claro que eu comprei o livro dele, até vou mostrar. Que ótimo. Então, olha aí. Mas o que me encantou? Que todo esse trabalho aqui são os livros que o grupo dele de pesquisa faz lá em Manaus, só das mentas. Todo o livro são só de espécies de mentas que eles estão pesquisando. E aí, o que tem aqui? A ficha da terapêutica indígena. Tá? Então, eles foram por isso. Então, assim, foram na comunidade indígena, tal planta, eles usam para a mordida da cobra tal, coletaram, extraíram óleo essencial, analisaram. A outra, para aborto, para o sangramento e tal.
pegaram a planta, fizeram um cromatograma, analisaram. Tá? Então, tá todo aqui, tá? Mas é só de mentas. Então, imagina que a gente aqui, pelo menos no sul, a gente tem a menta arvense, menta piperita, o poejo, é mais ou menos isso, né? Umas 3, 4. Aqui eu acho que mais de 100 só de mentas. É incrível, né? Então, assim, né? Uma floresta é um mundo, são milhares. Então, assim, a parte da terapêutica mesmo, dos óleos essenciais, nós temos que aprender com essa cultura da ancestralidade e ir analisando e empregando, porque nós não vamos, não queremos, né, pensar que nós vamos dominar todo esse conhecimento, né? Isso aí realmente, não dá para ter essa pretensão, né? Isso é um conhecimento da terra, né? Adriana, deixa eu agora fazer 2 perguntas assim que vão desviar um pouquinho aqui do assunto da aromaterapia, mas é mais porque eu quero que os participantes do Sularoma te conheçam. Tá. Você também trabalha com outros tipos de medicinas botânicas fora os óleos essenciais? Sim, agora, desde 2015, 2016, eu estou trabalhando com os florais de Findhorn. Né? Isso que eu queria que você falasse. Tanto é que eu vou ir agora para Madrid, mas eu vou fazer o aprofundamento, a especialização para obter o título, né, de Practitioner, né? E o que me encantou desses florais, que eles usam a aromaterapia, eles usam óleo essencial de rosas e de olíbano. Então, para fazer o yin e o yang, fazer esse equilíbrio, né? E essas terras, que eu também achei muito bacana, essas terras ficam no norte da Escócia. É uma terra onde um casal, esse ano eles vão fazer 58 anos de ecovila. É a ecovila mais antiga do Ocidente, né? Então, quando aqui no Brasil a gente pensa numa ecovila, a gente pensa assim, só mais alternativo, mais gurizado. Não, lá são ingleses, né? E escoceses, tudo de talher, tudo de talher. Tá? Mas são os amores, assim. Então, foi um casal que quis realmente sair da civilização inglesa pós-guerra e uma amiga, né? Há 58 anos atrás, esse ano. E o casal já faleceu, mas essa senhorinha hoje tem 97 anos, a Dorothy, e vive lá. Me encontrei com ela, tomando sol, coisa mais querida. A comunidade acolhe, cuida dela, né? E eles têm um tripé, assim, de ecologia. Então, as casas são construídas de maneira a aproveitar ao máximo a energia, né? Agricultura orgânica, também ensinar, então eles vivem de grupos que vão lá para aprender. Para aprender. E da espiritualidade, então eles têm meditação, mas é uma meditação sem uma religiosidade, então é meditação silenciosa, só isso, né? Só. E fazem também danças circulares, enfim. E quando eu fui, a gente... Meio turno se tem palestras para aprender, não é? E a outro meio turno é o trabalho voluntário. E, na verdade, eu fui para lá porque eu queria trabalhar como voluntária na agricultura orgânica. Porque eu participo aqui do Sul de um projeto, de uma ecovila, do Vila Zen e tal. Mas quando a focalizadora lá, eles não chamam de facilitadora, né? Tinha uma focalizadora, colocou assim, bom, agora explanado as áreas que vocês vão poder trabalhar como voluntários, eu solicito que as pessoas, vocês se levantem calmamente e se dirijam na plaquinha na parede onde vão estar os seus orientadores, né? E eu me levantei e pensei, vou para orgânica ali, né, agricultura. Bom, todo mundo levantou e foi para ali, sabe? Aí, meu Deus, eu falei, não, eu não atravessei o Atlântico para estar disputando espaço, né? Aí eu olhei para o outro lado, dizia Flower Garden, as flores do jardim. Eu falei, eu vou para as flores, né?
aquelas coisas assim que o universo conspira a favor, né? Uhum. Fui trabalhar nas flores e trabalhando nas flores conheci uma israelita que me disse assim, tu já conhece os florais, as flowers, essência de Findhorn? E eu falei, não, mas é aqui nessa casa, vamos lá que eu te apresento o grupo. E aí essa senhora, que é a criadora dos florais dele, tinha, assim, também de muita idade, conheceu lá também os parentes do bar, então algumas flores são das espécies do bar, né? E aí eu fiquei, quando eu vi, eu estava tomando tea, né? Lá não é coffee break, é tea break. Tea break, né? O tea break com eles. E aí os demais dias, em vez de eu trabalhar nas flores, eu fiquei lá aprendendo com eles, nas flores do jardim, né? Aprendendo com eles. E das essências florais. E aí então eles me permitiram comprar os estoques, trouxe. E tô tendo também bastante casos positivos, né? Então, quando eu faço meu atendimento, eu uno. Então, tem a parte floral e a parte dos óleos essenciais. E também eu estou escrevendo sempre, isso é uma prática que eu tenho. E agora, quando eu retornar para lá, eu vou levar os meus casos, os cases. Mas achei lindo, assim, que eles utilizam esses dois óleos, né? O de rosa e o de olíbano, junto com a essência floral. Interessante isso, né? Muito bacana. Muito bacana. Muito assim. bacana. Uma concentração, claro, muito baixa, seria quase vibracional, né? Exato. Mas, assim, achei lindo, lindo. E quando você entrou com essas essências e estoques aqui no Brasil, não teve problema? Não te pararam na alfândega, né? Não. Que bom. Não. Porque tem quem distribua essas essências aqui no Brasil? Não tem, né? Eu realmente, quando eu soube que você trabalhava com as essências florais de Findhorn, eu falei, gente, acho que é a única pessoa que eu conheço que trabalha. E agora até o meu objetivo também, assim, aí eu me oficializando lá, porque no site deles tem as representantes de vários países, né? Eles trabalham muito a representante do Brasil. Parabéns, Adriana, da conquista. E aí, para a gente finalizar, me diga uma coisa, e o escotismo e o balé, onde é que se encaixa nisso tudo? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu brinco que eu faço muita coisa, tudo mal, mas eu faço. Gente, não, assim, quando eu quero, quando eu era, em outra época que eu queria meio que dar uma afastada, assim, alguém, eu dizia assim, não, é tranquilo, né, assim, eu sou química, então, assim, começava, né, química, escoteira, bailarina e budista. Pronto! Que é isso, né? Eu tô fora. Só coisa difícil, sabe? Exatamente. Né? Não, o budista fecha com chave de ouro. Bom, e aí? São três outras paixões que balizam a sua vida. São sim. Mas o escotismo me trouxe também, assim, toda essa vivência da natureza e da ecologia, né? Do respeito, de saber a sobrevivência, né? A sobrevivência realmente num acampamento, o que é uma planta tóxica, o que não é. Estava que dentro do escotismo você aprendeu muitas questões, né? E o balé e o budismo na tua vida? O balé foi desde os 5, 6 anos, né? E o balé, assim como toda atividade física, acredito, ele te dá uma percepção do espaço, né? Postura e espaço. Então, isso aí, e o respeito pelo corpo, né? Sabe? Pelo teu corpo, o que tu coloca para dentro. Eu acho assim que realmente eu tenho uma formação holística nesse sentido, né? Eu respeito meu corpo. E você ainda pratica balé? Pratico. Ontem ainda fiz aula de balé. É a minha atividade física, né? De respiração, assim, é o balé. E o budismo também aconteceu, assim, desde 1998 eu ingressei em meditação, várias práticas. Mas em 2003, aí eu me encontrei com o Zen budismo, né? Que é essa meditação
sentada, tu contigo, né? Se tu te aguentar, tu aguenta todo mundo, ou tudo, né? E então assim tem muita paciência, muita compaixão por ti mesmo. E aí tu muda o olhar em relação ao outro, né? O outro é um universo, uma vida que a gente não sabe o que aconteceu com essa vida. Então, esse olhar de compaixão é muito importante, sem deixar, isso é importante, né? Eu compreendo assim, sem deixar que o outro te machuque, né? Porque a gente pode pensar, ter compaixão do outro, onde tu vai cedendo sempre. Não, esse caminho do meio, né? Ter compaixão pelo outro e por ti mesmo. Quer dizer, se o outro está te machucando, para lá. Não quero mais isso para minha vida. Então, ter essa tranquilidade também de fazer rompimento e agregar novas atitudes, isso é o caminho do meio, né? Então, esses aspectos trouxeram para minha vida. E os óleos essenciais, a aromaterapia, hoje, no Brasil, a gente está nesse momento, né? De mostrar oficialmente, né, para as instituições e para a população que é um trabalho sério, que pode e vai beneficiar, né? E nós temos que fortificar a empresa nacional. Eu vou botar aqui no silencioso. Isso, eu também acho, Adriana. A gente precisa fortalecer a empresa nacional. E essa é uma bandeira que eu levanto junto com você. Sim, mesmo porque essas empresas brasileiras carregam 30 anos, 20 anos já de atuação no Brasil, montaram o nosso mercado, formaram os aromaterapeutas, desbravaram e colocaram o óleo essencial nas prateleiras. E não é possível que as empresas estrangeiras cheguem no Brasil achando que elas são as melhores empresas do mundo, né? Sim. É uma coisa meio colonialista das empresas, né? Claro. Não, e é uma postura ecológica, né? Não tem por que nós vamos importar óleos se nós temos no quintal o nosso óleo, né? Da nossa empresa nacional, né? Isso vai ser muito bonito, porque os pesquisadores que vêm junto com você na mesa redonda e os produtores que vêm na outra, eles investem muito na pesquisa da planta brasileira, da planta nativa, o óleo nativo. Sim. Eu acho que vai ser um encontro lindo, Adriana. Não, parabéns para ti pela ideia e por todo o grupo que está te acompanhando, teus assistentes aí. Novamente, então, eu quero deixar meu agradecimento por você ter aceito. Eu fiquei muito feliz quando você disse que finalmente você poderia vir. Porque desde o primeiro momento em que eu pensei nos palestrantes, um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça foi você, até pelo lugar especial que o teu livro ocupa dentro do meu saber, né, dentro da minha construção enquanto aromaterapeuta. Então, eu tenho muita gratidão de você ter aceito. E aí, eu queria que você deixasse um recadinho, porque depois eu preciso fazer o merchan da... Então, sempre os contatos é por esse e-mail, né, adriananw@gmail.com. Então, tanto para curso, para palestra, workshop e até atendimentos. E aqui em Porto Alegre eu estou atendendo no Instituto Inanis, que é um instituto de naturologia. Você ia dizer para mim a sua fanpage no Facebook. Isso, então a minha fanpage é @aromatologia aromaterapia clínica. Tá? Ali eu tenho informações, também umas formulações, cada vez dizendo que quem está usando está gostando bastante, né? Algumas informações também dos florais de Bach. E não sei se tinha pego que eu estou atendendo no Instituto Inanis, né? Isso sim, o Instituto Inanis, que é um instituto de naturologia em Porto Alegre. Isso. E que também quem puder fazer esse auxílio monetário para minha pesquisa, que eu vou agora em outubro para Madrid, que qualquer sintoma de qualquer R$50 é R$50. Só o kit de análise lá é em torno de €1.500, né? Então, aí, no caso, vai ser €1.500 menos R$50. Então, qualquer valor. Claro, nós vamos fazer uma campanha também no Sularoma, Adriana. Eu espero que a gente consiga arrecadar para a sua pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, querida. E aí, deixa eu só falar, então, para as pessoas se inscreverem no Sularoma. É o primeiro encontro sul-brasileiro de aromaterapeutas, que vai acontecer em Curitiba, do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro. E as inscrições estão abertas no site casamai.com.br.
Obrigada, Linda. Tá bom, muito obrigada. Beijão. Um beijo para todos vocês.